Bom dia, minha gente! Hoje a gente vai falar sobre como garantir os resultados que você busca. Será que a gente tem como garantir os resultados que a gente busca? O que vocês acham? Porque assim, gente, querer resultado, quase todo mundo quer, não é verdade? Só que poucas pessoas conseguem sustentar esse resultado. E aí é que está o ponto. Como é que a gente conquista um resultado, garante chegar nesse resultado e mantém esse resultado? Será que tem como? Claro que tem, né, gente? Senão não teriam tantas pessoas de sucesso aí no mundo. Só que resultado não vem só de vontade, de querer fazer, ter ou ser algo. O resultado ele vem de uma estrutura, precisa de um alinhamento, precisa ali de uma base, né, de uma sustentação. Tem muitas pessoas novas chegando aqui no perfil. Eu vou me apresentar brevemente para quem não me conhece. Eu sou mentora comportamental, analista de temperamentos humanos e terapeuta. Então aqui a gente fala de cura, a gente fala de reprogramação mental, a gente fala de comportamento. Porque só mudar a mente, só buscar a nossa cura não é suficiente. A gente também precisa moldar os nossos comportamentos. Então aqui o serviço é completo. Se tu gosta desse assunto, fica aqui comigo então. O que acontece, gente? O que eu mais vejo nas pessoas que chegam até mim, e gente, pessoas inteligentes, capazes, cheias de potencial, repetindo os mesmos ciclos e não conseguindo chegar nos resultados que elas buscam. E isso é muito triste. E é muito triste e a minha missão aqui é mudar isso. Sabe por quê? Porque eu já fui essa pessoa. Lá atrás, frustrada, sem resultado, me sentia culpada, me sentia capaz, me sentia muito triste. A impressão que eu tinha é que nunca nada ia dar certo para mim. E no momento que a gente conhece esse caminho, não tem como, gente, a gente não querer mostrar para todo mundo. Então hoje, quando eu vejo uma mulher nessa situação, eu fico desesperada para mostrar para ela que é possível sair desse lugar. Porque é possível. Graças a Deus. Bom dia, Lu! Só que daí o que acontece contigo? E acontecia comigo lá atrás também. Tu começa as coisas muitas vezes cheia de energia. Só que aí, no caminho, tu vai ali perdendo a força, não é assim? Aí tu fez planos, tu fez promessas para ti mesma, tu listou metas. E depois o que acontece? Tu acaba voltando pro mesmo lugar. E, gente, isso não é falta de vontade, né? Falta de força de vontade, porque eu lá atrás também tinha muita força de vontade. Eu queria muito e eu fazia muito, inclusive. Só que, pra gente chegar num resultado, a gente precisa ter uma base. Não adianta ter só empolgação, só vontade, nem só força de vontade. Até porque a gente não precisa fazer as coisas na força. Muitas vezes a gente pensa que sim, precisa ser na força, e eu não tô dizendo que tu precisa fazer pouco. Mas existem maneiras de fazer que vão te trazer um resultado mais rápido, de uma forma mais leve. O processo ele não precisa ser pesado. E eu também não estou dizendo que vai ser fácil, mas ele não precisa ser pesado. Eu separei aqui hoje 4 pilares para a gente trabalhar olhando para te entender que dá sim para garantir os resultados que tu busca e conseguir manter esses resultados. O primeiro pilar é a clareza. Clareza de quê? Clareza de quem tu é. Quando tu não te conhece,
o que acontece? Tu acaba muitas vezes se moldando pelos outros. E aí tu olha as metas que todo mundo está estruturando, tu olha o que todo mundo fala que é o certo, ou que é o que dá resultado, ou que é o melhor. E se tu não sabe da tua real essência, vontade, do que de fato para ti faz sentido, se tu não te conhece, tu acaba muitas vezes indo pelas outras pessoas e te frustra, porque tu vê que aquilo ali não é para ti. E aí, o que acontece? Sem perceber, tu acaba te comparando, porque tu vê alguém tendo muito resultado fazendo aquela mesma coisa. E aí, por que pra ti não dá certo? Aí tu começa a achar que o problema é tu. E não é. Quem se conhece, gente, consegue construir coisas que vão se sustentar no longo prazo. Quando a gente fala aqui de comportamento e principalmente de temperamento, que é a tua essência, a tua natureza, entender o teu temperamento influencia totalmente na tua disciplina, no ritmo que tu vai fazer as coisas, na maneira como tu toma as tuas decisões. Tu vai entender por que tu tem as reações que tu tem, as dificuldades que tu tem. E principalmente tu vai entender quais são os seus pontos fortes. O que a gente faz? A gente junta todas essas informações para potencializar o teu resultado. E o que é dificuldade, a gente aprende a gerenciar para que isso não te paralise mais, para que não seja mais ali uma pedra no caminho. A gente entende o caminho, entende as pedras que podem vir para ti e aprende a contornar. O que acontece com isso? Resultado. Não tem como, tu estrutura ali a tua base forte. E quando a gente passa por esse processo de entender o temperamento, a gente já entra também num processo de desbloqueio emocional. Porque a gente separa tudo que é dor, tudo que não é teu, tudo que não é da tua natureza, e a gente passa a se reconhecer. Se ver como de fato tu é, quem tu é de verdade. E, gente, quem tu é de verdade é algo único. E esse algo único, que é a tua essência, que é o que só tu pode ser, é que tá o ouro. É aí que tá a chave para todos os teus resultados. Então, quando a meta não respeita essa tua essência, não respeita teu temperamento, quem tu é e o que funciona para ti, ela acaba virando uma cobrança interna. Culpa, frustração e, infelizmente, o resultado não vem. O segundo pilar que eu separei aqui é que tu precisa ter uma mente reprogramada. Por quê? A tua mente é o que faz tu ter os comportamentos e, consequentemente, os resultados que tu tem hoje. Então, tudo que tá aqui vai construir o teu comportamento, que vai construir o teu resultado. Concorda comigo que quem te trouxe até aqui não vai te levar então para outro lugar? Então tu precisa reprogramar a tua mente, porque muitas vezes tu até sabe o que tu precisa fazer, só que a tua mente está tão programada ali para te proteger que ela te sabota. E aí tu acaba passando por processos ali de fuga, de muito medo, de paralisação, e consequentemente tu não consegue alcançar os resultados que tu quer. Então todo bloqueio ele vai atuar no teu comportamento. E esse bloqueio ele tem uma raiz emocional por trás. Então, enquanto essa raiz não é tratada, enquanto essa mente não é reprogramada, o teu comportamento se repete. Aí lembra que eu falei lá no início que esforço não resolve? Porque se a tua mente está em processo ali de fuga, está em estado de sobrevivência, tu não vai conseguir, por mais que tu te esforce. Porque é tu te esforçando contra a tua mente, afirmando o tempo todo que é perigoso, que tu não pode avançar, que é melhor tu ficar aqui. E inconscientemente, tu acaba buscando situações para confirmar isso. E aí o que acontece? Procrastinação, autossabotagem, medo de se expor, medo de crescer, entre outras tantas coisas que te travam.
O terceiro pilar é que tu precisa ter um plano transformado em ação. O que é um plano transformado em ação? É um plano estratégico com passo a passo do que tu precisa fazer, com simplicidade e clareza, para garantir que tu possa realizar e executar. Então, resultado não vem de desejo, ele vem de ação e precisa ser uma ação consistente, mas tu tem que saber o que tem por trás desse plano de ação. Por que tu tem que fazer isso, isso e isso? O que tu tem que fazer primeiro? O que tu tem que fazer depois? Então, precisa ter isso muito bem alinhado. A gente precisa ter uma visão ampla e clara de todo esse plano. Metas quebradas em etapas, que eu já expliquei e venho explicando aqui nas lives que a gente teve durante o mês todo. Prazo que seja realista para te não te frustrar. Entender que as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria. É claro que a gente gostaria de ter um resultado muito mais rápido. Mas existe um tempo para tudo acontecer. E entender esse tempo, assim como a gente busca entender as etapas, vai fazer toda a diferença. Isso ajuda para que tu não desista. Porque se tu sabe que existe um tempo realista para te alcançar aquilo, tu não vai ficar te iludindo e nem te frustrando de, sabe aquela coisa que a gente, aquela ilusão que a gente tem de dizer, ai, não deu certo até agora, não vai dar mais certo. Não é assim que funciona. Existe um tempo para as coisas acontecerem e tu precisa ter isso muito claro. E principalmente ações possíveis para ti, né? Pro teu perfil, para garantir que isso vai funcionar. Porque lembra que eu falei lá do exemplo? Que tu fica vendo muitas vezes o que os outros estão fazendo, acaba te comparando e tentando fazer igual, e aí tu não tem resultado e tu pensa, como é que fulana consegue ou não? O problema sou eu. E não, o problema não é tu. Nós não somos iguais. A gente vai brilhar em lugares diferentes. Tem uma frase que eu não lembro dela, do Einstein, mas basicamente ela fala o seguinte, que se tu é um peixe e tu ficar te comparando a um pássaro e olhando para isso como tua incapacidade de voar, tu vai sempre se sentir incapaz, incompetente. Gente, imagina se é o contrário, é a mesma coisa. Imagina o passarinho vendo o peixe atravessando um oceano e se achando incapaz porque ele não sabe nadar. Só que aí, nesse momento, ele não está olhando para a capacidade que ele tem de viajar o mundo voando. E quando tu faz essa comparação e tenta muitas vezes ser como outra pessoa que não tem nada a ver contigo, é exatamente isso que tu faz. Às vezes tu tem um oceano aí para desbravar e tu tá lamentando porque não sabe voar. Ou tu tá olhando pro mar e pensando, nossa, como eu queria saber voar, aliás, nadar, para atravessar esse oceano. Sendo que tu tem ali o céu todinho para ti. É isso que acontece quando a gente não se conhece, quando a gente não se enxerga. E o teu plano, ele precisa ter você. Ele precisa que seja realista e que tu consiga. Por isso que o primeiro pilar é tu te conhecer. Porque não adianta a gente estruturar um plano que não tem nada a ver contigo, que tu não vai conseguir executar. E o quarto pilar é a sustentação e o acompanhamento de todos esses pilares que a gente traz aqui. Tu precisa entender que o maior erro das pessoas é tentar fazer tudo sozinhas. E vocês sabem que eu sempre trago histórias reais aqui e muito dos exemplos que eu vivi. Eu passei 2 anos da minha vida tentando fazer sozinha. E, gente, eu era muito esforçada. Eu estudava. Eu era esforçada.
E aí a frustração é maior ainda, né? Porque tu te vê ali fazendo e não sai do lugar. Parece que tu fica andando pra trás. Parece que tu tá com o freio de mão puxado. Eu só consegui mudar isso quando eu entendi que eu precisava encontrar alguém que já tinha os resultados que eu queria para me guiar, para me mostrar como que era esse caminho que eu ainda não conhecia, mas que ela conhecia. Gente, quando a gente faz isso, o resultado é muito mais rápido. E não é só questão do resultado, né, gente? Porque andar sozinha é mais desafiador. Ter alguém ali do teu lado que te impulsione, te mostre o caminho, te inspire, te encoraje. Porque quando eu falo aqui pra vocês, vocês conseguem, eu não tô falando de algo que eu acho que vocês conseguem. É porque eu tenho certeza que vocês conseguem, porque se eu conseguir, tu também consegue. Eu tenho um caminho para te mostrar, um passo a passo, um plano que não tem como dar errado, a não ser que tu não faça, né? Aí não dá pra fazer milagre também. Mas se tu tá disposta, se tu quer resultado, tu precisa de um caminho. E tentar andar sozinha é muito confuso. Porque tu vai te deparar ali com vários caminhos, né? Na tua jornada. E aí tu vai parar e tu não sabe pra qual deles tu vai. Aí pode ser que tu tente um, dê errado, tente o outro, dê errado. E aí tu vai a chegar no terceiro que vai dar certo, se tu não desistir. Só que tu vai demorar muito mais. Agora, se tu tem uma pessoa ali que sabe o caminho, ela diz, não é nem esse, tu tem que ir por esse aqui. Tu chega muito mais rápido. E ela ainda vai te dizer, e no caminho vai acontecer isso, isso e isso. Aí tu vai resolver assim, assim, assim. Quando a gente escolhe alguém para nos conduzir, que sabe o lugar que a gente quer chegar e já chegou nesse lugar, é assim que acontece. Então, o maior erro que eu já cometi e que a maior parte das pessoas comete é ficar achando aí que conseguem sozinhas. E não é nem que tu não consegue, tu até pode conseguir, mas vai ser muito mais difícil e muito mais demorado. O resultado exige, né, que alguém te ajude ali até para te mostrar, a ter todas as clarezas que eu trouxe até aqui. Porque tem coisas sobre a gente mesmo que a gente precisa que alguém conduza para a gente enxergar. As respostas estão com a gente? Estão. Só que a gente está praticamente cego e não consegue enxergar. Então, ter alguém que olhe de fora e te pergunte, que te faça ali as perguntas certas, faz toda a diferença. Ter alguém ali para te ajudar também vai te manter, né, no foco. Vai ajustar o que estiver ali fora do lugar. Vai te incentivar também, né, a atravessar esses momentos de queda que vão acontecer no caminho. Porque, gente, eu não estou dizendo aqui que o caminho é fácil e que não vai ter desafios. Mas ter alguém ali que conhece o caminho vai garantir que tu passe por esses desafios sem voltar para trás. Então, te manter no foco, te manter ali ajustando a rota, olhando para o que está errado e buscando outra maneira para daí fazer o certo. Tudo isso mostra e prova, como já aconteceu comigo, que tem aquela frase, né? Quem anda sozinha vai mais rápido, mas quem anda acompanhada vai mais longe. E é verdade. E eu até nem concordo tanto com essa frase, porque eu acho que quem anda acompanhada não só mais longe, como também chega mais rápido. Porque se eu tenho alguém ali que já conhece o caminho, é óbvio que eu vou chegar mais rápido. Se a gente vai viajar e não conhece o lugar, mas a gente tem alguém ali que vai junto e conhece o caminho, não é muito mais fácil a gente chegar mais rápido e não se perder? É claro que é. A pessoa diz assim, ó, só dirige aí, deixa que eu te conduzo. Tu vai tranquila e tu vai fazendo. E ela vai dizer, ó, cuidado que ali tem uma curva, mais ali na frente tu tem que reduzir a velocidade. Aqui tu pode andar, segue firme. Não é assim?
quando tu tem alguém para te acompanhar, é assim também. E é por isso que isso garante que tu vai ter os resultados que tu busca. Gente, sozinha é tão fácil da gente desistir. Sem falar que ter o comprometimento com a gente mesmo é algo muito difícil, né? Quando tu tem alguém ali te acompanhando, tu tem meio que um compromisso também com essa pessoa. E aí, não tem como, porque tu não vai ficar te dando desculpas. E quando as desculpas vierem para te sabotar, a pessoa vai estar ali para te dizer: será que tu não consegue mesmo? Quantas vezes tu já tentou? Vamos fazer desse jeito? Fica muito mais leve, é ou não é? Gente, as pessoas que mais têm resultado não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, nem as mais capazes, nem são as melhores. São as pessoas que têm uma estrutura, um plano, um passo a passo. E principalmente pessoas que são determinadas e dispostas, né? Eu sempre falo aqui que se a gente tem disposição, a gente consegue qualquer coisa. Porque ninguém segura uma pessoa determinada e disposta. Ninguém segura. E aí quando tudo isso tá bem estruturado, tá alinhado aí com a tua identidade, com a tua mente reprogramada, com esse plano aí, com passo a passo do que tu precisa fazer, e alguém ali do teu lado te acompanhando, é sério, tu acha que tu não vai ter o resultado que tu quer? Em tempo que tu nem pode imaginar, porque sabe aqueles 2 anos que eu fiquei lá tentando sozinha? Não adianta lamentar, né, gente, que passou, passou. Mas eu olho pra trás e penso, onde eu estaria hoje se eu não tivesse ficado esses 2 anos batendo cabeça? Claro que eu ia estar muito mais longe, porque em 2 anos, gente, muita coisa pode acontecer. Dentro de 1 ano. Gente, dentro de 6 meses, tu pode mudar totalmente a tua realidade. E eu falo por mim. A gente consegue... aquilo que tu ficou tentando e batendo cabeça ali, às vezes 10 anos sozinha, em 1 ano, tendo um acompanhamento com alguém que conhece o caminho, tu consegue não repetir os 10 anos, né? Muito pelo contrário, fazer tudo que tu não fez dentro desses 10 anos, que é justamente o que vai te trazer resultado, porque quem te trouxe até aqui não vai te levar para outro lugar. E às vezes tu precisa só de ajustes. Porque às vezes tu já tem ali um conhecimento, tu já tem a tua força de vontade, tu tem a tua determinação, tu tem a disposição, só que tu não tem a clareza, tu não te conhece e tu tá com uma mente ali te sabotando o tempo todo. E é só por isso que tu ainda não tem os resultados que tu quer. Não é porque tu não é capaz. Não é porque te falta nada. Porque aí dentro de ti, tu tem tudo o que tu precisa para chegar aonde tu quiser. Gente, exatamente por eu ver muitas mulheres nessa situação, por eu já estar um dia nessa situação, que eu já fiz outros anos algo semelhante de plano de metas para o final do ano, mas esse ano que eu preparei é totalmente diferente de tudo que eu já entreguei. Porque não é só um plano de metas estruturados para te cumprir, é um processo completo com todos os pilares que eu falei aqui. É um processo profundo de autoconhecimento, um processo completo e muito profundo de desbloqueio emocional, onde a gente vai reprogramar a tua mente para mudar o comportamento e automaticamente o resultado. E um plano de metas estruturado conforme todo esse processo e com acompanhamento. Durante 1 ano. Todos os meses a gente vai sentar juntas. Sentar juntas para olhar para o teu plano de metas e para os teus resultados. E é impossível tu não ter resultado. Começando pelo ponto de que, se tu só fizesse a parte da análise de temperamento, tu já ia ter muito resultado. Se tu fizesse só a parte do processo de desbloqueio emocional, que está lá dentro do programa De Volta às Suas Raízes, tu já ia ter muito resultado.
na primeira aula que tu assiste. O plano de metas que eu entreguei lá na imersão, só ele sozinho já é um desbloqueio emocional, porque dentro do plano de metas tem todo um desbloqueio emocional em cada etapa do plano. Agora junta tudo isso com o meu acompanhamento contigo, diretamente contigo, eu e tu, durante um ano. Fora tudo que tem lá dentro, né? Porque tem muito mais do que isso lá dentro. Mas a questão é, sabendo que existe um caminho, sabendo que existe um passo a passo, um plano de metas e alguém disposta a te ajudar, tu vai continuar batendo a cabeça sozinha? Aí é uma escolha tua. O que tem lá dentro do combo da virada? Vou contar pra vocês. Além do que eu já falei aqui. Tem análise de temperamento. Só que não é só uma análise de temperamento. Além de tu passar por toda a análise, tu vai ter 2 sessões e um relatório completo. Completo. Com todos os direcionamentos, com plano de ação estruturado e personalizado para ti. Sabe? Aquele só teu mesmo. Para trabalhar o que tu tem de mais precioso aí dentro. O programa de volta às suas raízes, que é um programa de reprogramação mental, onde a gente vai tratar a raiz do problema. A raiz do que causa esse comportamento que não te traz resultado. O plano de metas completo, com metas possíveis e alinhadas com o teu perfil. Todo o material, toda a gravação da imersão que a gente teve no sábado, que foram 3 horas e meia, foi surreal. A transformação que quem estava lá na imersão teve. Imagina, depois da imersão, com todo o material que eu entreguei lá, tu passar por todos esses processos ainda. E além de tudo isso, o meu acompanhamento todos os meses durante um ano e não vai ser só sessões mensais ali. Tu vai ter o meu acompanhamento, o meu suporte no WhatsApp. E aí tu deve estar pensando, tá, mas quanto vale tudo isso? Quanto vale tudo isso? Muito mais do que R$8.000. Mas no combo, eu condensei tudo isso por R$1.997. Isso já seria um grande presente, né? Só que para garantir que mesmo com esse valor surreal, tu não possa entrar, eu coloquei uma condição especial aqui, porque afinal eu quero te presentear, é Natal, tu vai pagar só 12 vezes de 130. Parece até brincadeira, né, gente? Mas se tu for avaliar tudo que tu vai passar aqui durante o ano inteiro comigo, tu vai pagar R$3,55 por dia. Isso não é nem um café, né? Acho que não dá pra comprar nem um pãozinho de queijo. Gente, e a gente não tá falando aqui de transformar o teu 2026. A gente está falando de transformar a tua vida em 2026 para o resto da tua vida. Por que é o combo da virada? Não é porque é a virada do ano, não é um nome simbólico. Porque chega de virar o calendário e a tua vida continuar igual. Esse ano eu decidi que a virada ia ser tua. Virada, transformação. Esquece calendário. É a tua virada, porque a partir de hoje, nunca mais tu volta a ser a mesma mulher. E o combo da virada veio justamente para isso. Gente, por que as vagas são limitadas? São só 20 vagas. Porque eu vou fazer esse acompanhamento junto contigo. Então, as 20 pessoas que entrarem vão ter eu junto o ano inteiro. Por isso que são só 20 vagas. Se fosse só para vender ali um programa gravado, eu liberava vagas para 100.000 pessoas. Mas não tem como, né? Não tem como. A gente tem que ser realista, lembra? Dentro dos pilares aqui, a gente precisa ser realista. E eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero fazer muito bem feito. Eu quero garantir e acompanhar não só as tuas metas, mas os teus resultados também. Então vai ser um ano juntas, de muita realização, de muitas coisas pra gente comemorar juntas. Agora a bola tá na tua mão. Joguei a bola, tu pega se tu quer. Esse valor,
simbólico. É simbólico, gente. As pessoas pagam mais de 8 mil reais para ter esse acompanhamento comigo por 3 meses. Tu vai ter por 1 ano. Tem noção do que é isso? E isso só vai se repetir quando? Talvez em dezembro de 2026. Talvez. Sabe aquela história que a oportunidade não passa 2 vezes? Essa não passa mesmo. Porque é só agora. Não tem como. Virou o ano, chegou janeiro, a gente vai começar a trabalhar em cima das metas de cada uma das 20 que entrarem e acabou. Não tem mais. Nem pagando 8 mil não tem, porque não vou ter agenda. Eu já deixei a minha agenda estruturada para essas 20 pessoas. No final de cada mês do ano que vem, vocês já estão lá na minha agenda. Só falta colocar o nome de cada uma lá. Eu separei os 3 últimos dias de todos os meses para vocês. Eu fechei minha agenda para vocês. Então sintam-se muito importantes e venham. Só venham, que o resto a gente vai fazer juntas. Tu só precisa tomar essa decisão e esse passo de coragem. E, gente, eu sei que às vezes a gente pensa assim, ai, mas eu não posso agora, eu não tenho condições, falando de dinheiro. Mas, gente, algo que tu pode parcelar e pagar 130 reais por mês que vai transformar a tua vida todinha. Dá um jeito. Olha pra tua vida hoje. E pensa assim, ó, quanto que tu tá pagando? Quanto de prejuízo tu está tendo? Por tudo que tu já passou até aqui, por tudo que tu já sofreu, por todas as frustrações, por todo aquele resultado que tu quis buscar e não conseguiu. Sabe, todos os anos que tu faz aquela lista de metas e chega em dezembro e tu tá frustrada, te sentindo a pior pessoa do mundo porque tu nunca consegue concluir as tuas metas? Quanto que vale? Quanto que custa isso? Quando eu falo aqui que esse como é um presente, gente, é real. É um presente. Eu tô te dando de presente. Só para te ter uma ideia, se tu não conhece o processo aqui, se tu chegou agora, não tem muito conhecimento, só a análise de temperamento custa esse valor. Só a análise custa esse valor. Todo o resto vem aqui de presente para ti. E vai ser incrível, gente. Eu tô tão empolgada, eu tô tão feliz, tô tão grata, eu tô me sentindo tão realizada com tudo isso que eu vou te entregar que tu não tem noção. Tu não faz ideia. E eu nem te contei tudo que tem lá dentro. Mas se tu quer conhecer os detalhes, o que dentro de cada um desses itens aqui que eu citei tem, pode me chamar no privado, me fazer pergunta, tirar dúvidas. Se quiser, eu te mostro o programa por dentro. Porque ele é lindo. E além do que já tem lá gravado, a gente tem aula toda sexta-feira. A gente faz juntas, a gente trabalha juntas. Toda sexta-feira. A gente trabalha ali as tuas travas de forma profunda. Ó, a Daia. A Daia tá lá dentro, ó. A Daia, super indico. Realizar análise de temperamento. Só análise, Daia. Conta aí pra elas tudo que tem lá dentro da análise do programa. É surreal, gente. Daia estava também na imersão. Daia já tá com o plano de metas dela na mão. É surreal. Surreal o que tem lá dentro que eu vou te entregar. Então, gente, agora é contigo. A minha parte eu fiz, deito minha cabecinha no travesseiro tranquila. Só que eu tenho consciência de que vem quem tá pronta, vem quem tá disposta e vem quem está determinada. Eu tô aqui, ó, pronta, disposta e muito determinada pelo teu resultado. Porque aqui o meu resultado é o teu resultado. Então não tem plano B, né? O plano B é fazer o A dar certo, porque o teu resultado vai ser o meu resultado. Então a gente vai trabalhar juntas. Não é mais teu resultado, agora é nosso. Certo, minha gente? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Temos live amanhã, sim.
A princípio será às 9, porém, como eu vou estar viajando, pode ser que aconteça um atraso de uns 15 minutos. Mas se houver o atraso, eu aviso vocês. Amanhã é a live com a Denise, do nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. E a gente está aí finalizando esse projeto lindo. Geralmente é na quinta, como quinta é Natal, a gente vai fazer amanhã. Certo, minha gente? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E o link tá lá na bio. Se tu ainda tem alguma dúvida, me chama no direct que eu tiro todas as tuas dúvidas. Ah, só mais um detalhe que eu esqueci de falar. Tudo isso aqui, se tu entrar e achar que não é pra ti, mesmo depois de tu já ter passado até pela tua análise de temperamento, tu pode cancelar e eu devolvo teu dinheiro. Porque tu tem 15 dias pra desistir. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza do que eu tô te entregando, porque eu tenho certeza que tu vai entrar e tu vai te agradecer muito por isso. Não só tu nunca mais vai querer sair, como se eu fizer ano que vem de novo, tu vai querer renovar. Porque os resultados que tu vai ter em 2026, tu nunca teve até hoje. E isso eu posso te garantir. Certo, minha gente? Encerramos então, fiquem com Deus. E me chamem lá no direct, ou se não tem mais dúvida, tá decidida, determinada, sabe que é isso aí que tu precisa para resolver a tua vida, vai lá no link da bio. Tá fácil, gente. Entra lá, pode parcelar em 12 vezes de 130. É sério, gente. Não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade. Tu não tá levando só o que eu te falei aqui. Porque eu tô investindo muito alto no meu crescimento. E tudo que eu estou aprendendo, eu te entrego lá dentro também. Então, eu não quero te prometer mais do que eu te prometi aqui dentro. Mas pode ter certeza que lá dentro tu vai te surpreender. Porque é muito melhor do que tu pode imaginar. Beijo, gente.